Vitória 2, Internacional 1. Capini, boa noite. Parabéns aí pela vitória. Acredito que você deve estar aliviado também por esse resultado positivo. Eu queria que você destacasse os pontos positivos dessa evolução que o Vitória vem tendo, principalmente nesses 3 últimos jogos, né? E consagrando com a vitória hoje. Bom, boa noite. Claro que a gente fica feliz e aliviado. Era importante, né, para tirar o peso, a carga emocional que passavam esses atletas com esse jejum que tanto nos incomodava. E vocês sabem que por mais que a gente tente aqui dessa parte tirar um pouco o peso, tirar a responsabilidade, não trazer toda essa sequência negativa, é inevitável, né? Então acho que eles mereciam muito. Acho, não tenho certeza, pelo compromisso, pelo comportamento que eles tiveram. Esses 3 últimos jogos, sem dúvida a gente enxerga uma evolução. Hoje um primeiro tempo onde o Vitória foi absoluto, né, com chance de ampliar ainda mais o placar, com o gol anulado, né, com uma proposta bem definida. O segundo tempo diferente, o segundo tempo praticamente todo Internacional. São detalhes a serem ajustados. É importante levar em consideração essa sequência. Sentimos muito fisicamente, as viagens, a logística, ficamos 7 dias fora, a volta de Caxias ela foi dura. Fisicamente foi nítido que os atletas sentiram um pouco, mas a entrega até o último minuto, eles foram premiados e coroados aí com esse gol no final. Então vale ressaltar um sistema defensivo mais sólido. A gente passa a criar aí alternativas, né, para ser um time um pouco mais volumoso ofensivamente. Isso é um processo, isso não é um passe de mágicas, não é de uma hora para outra. E essa melhora ela vem sendo gradativa. Da mesma maneira que a gente entende que as derrotas, nem tudo está errado. Hoje eu acho que eles têm que desfrutar desse momento. Amanhã a página virada. A luta é grande ainda. Agora no meio da semana um desafio tão grande quanto. Outro ponto a ressaltar, e aí eu conto muito com a colaboração de vocês, do nosso torcedor. O que faz muita parte também, o que faz muito, o que está muito dentro do nosso desafio, não só em relação à pontuação, o momento do Vitória, a evolução coletiva, é recuperar alguns atletas. E quando o torcedor ele não tem paciência com alguns atletas, eu entendo as chateações, eu tento entender, mas a partir do momento que a gente muda o ciclo, troca-se o comando, é uma nova página, uma nova história. Nos últimos 3 jogos, 9 pontos disputados, nós fizemos 5. São esses atletas que vão dar resposta. Se a cada jogo a gente vai a 1, 2, 3 e perder jogadores, como nós vamos chegar até o final da nossa competição? Então eu entendo a chateação, mas é o que nós temos. E eu estou feliz com esses atletas, porque quem tem que dar uma resposta para eles mesmos são eles e para o nosso torcedor. São eles que vão conquistar as vitórias, são eles que vão conquistar os pontos. Então eu peço que vocês que formam opinião tenham um pouco mais de paciência. É duro para um atleta, eu me coloco no lado de todos eles, já entrar em campo vaiado, precisando vencer, precisando enfrentar o Internacional, que a mexida dele é Fabian Bustos, Bruno Henrique, Wesley, um time de milhões. É difícil. Então, o que fortalece o Vitória? Os elos bem fortalecidos. Vocês que formam opinião, diretoria, elenco, vestiário que está cada vez melhor. Controlamos os problemas que nós tínhamos e o torcedor abraçando de novo o nosso lado. Esquece o que passou. Esquece se faltou por parte do Carpini, se faltou por parte do Zé, do João. É uma nova história. Precisamos de todo mundo. O Vitória perde com isso. Carpini, após o primeiro tempo bem consistente, como você falou, né? Total domínio, poderia ter ampliado até o resultado. E no segundo tempo, a estratégia, não sei se foi estratégia montada que não deu certo ou se foram as mudanças do adversário. Que você falasse um pouquinho disso. O que é que não deu certo no início, principalmente do segundo tempo, quando o Inter subiu suas linhas, o Vitória teve que baixar um pouco suas linhas e tentou explorar um pouco os contra-ataques. Deu para enxergar isso. Eu queria que você falasse por que dessa mudança do primeiro para o segundo tempo, ou se foi realmente só as mudanças do Inter que atrapalharam? Eu acho que foram 2 pontos. As nossas mudanças não surtiram o efeito esperado e também as mudanças do adversário. Como eu falei aqui, a entrada do Bustos, do Wesley, do Bruno Henrique, são mudanças que elevam o nível ou pelo menos mantêm na mesma capacidade. As nossas são mudanças que também têm elevado o nível. Desde o jogo do Cuiabá, as nossas medidas têm entrado bem comprometidas, ajudando. Hoje, talvez, em alguns aspectos não funcionaram tão bem.
e a culpa não é deles. Isso acontece, é do futebol. Eu acredito também a nossa sequência de jogos, ao desgaste físico e emocional. Era uma ideia trazer um pouquinho mais o Inter para o nosso campo para explorar os contra-ataques, porque nós não suportaríamos fazer 90 minutos como foi o primeiro, uma marcação mais alta, correndo para frente, mandando no jogo, criando situações com ultrapassagens, humanamente impossível, fisicamente não suportaríamos. E aí corre-se o risco de uma equipe como o Internacional, de um erro que nós tivemos, um contra-ataque e gol. É Série A. Então, primeiro nós precisamos parar de perder, precisamos correr menos risco. Então, não adianta que a gente achar que a gente vai vir aqui e ganhar do Internacional, agora o Atlético Mineiro de qualquer jeito. De qualquer jeito, não ganha nem do Campeonato Baiano, com todo respeito, mas tem equipes inferiores. Se você for de qualquer jeito, você perde também. Futebol não tem mais ninguém bobo. Então, nós precisamos ter essa paciência e encontrar esse equilíbrio. Aí, a minha ideia, depois não era a dobra do PK e do Esteves, era uma outra situação que também não foge muito do que eu tenho, porque não tem outras opções. Pelo volume ofensivo que se criou daquele lado, né? Com a saída de 3, ele trouxe o Hugo para dentro, empurrou o Bustos na última linha, flutuou o Wesley, flutuou todo mundo para aquele lado e sobrecarregou o Esteves. Então precisava fazer uma dobra, o Esteves depois sente, talvez seja um problema muscular para a sequência, aí preciso tirar o Esteves, que não era a ideia tirar o Esteves, não teria mexido naquela dobra, e alguns pontos que a gente espera um pouco mais, o Zé Hugo, um pouco mais do desafogo, um pouco mais da profundidade, o Luiz é um cara que precisa que a bola passe. O Luiz não tem a mesma entrega do Alejandro, o Luiz não tem a mesma mobilidade do Zé Hugo, mas ele tem outros atributos que a gente também precisa usar o que ele tem de melhor, precisa entregar para nós, precisa mais, ele sabe disso e nós estamos ajudando, potencializando, melhorando, e a gente precisa criar soluções para que a bola passe, para que a gente tire o melhor dele. Então acho que são situações que nós pensamos pelo primeiro momento, não perder, parar de sofrer gols, parar de ser um time muito exposto e desorganizado. Acho que não me falha a memória aqui, tirando o lance do contra-ataque, que tomamos o gol. Teve uma bola que o Zé salvou quase dentro do gol no segundo tempo. Primeiro tempo não lembro de nenhuma. Chutes de média distância, ou seja, uma equipe sólida. O Cuiabá não deu um chute no nosso gol. O Juventude jogando fora de casa lá, um jogo difícil de se jogar no Jacone. Fomos uma equipe também consistente. Daí é começar a caminhar, progredir, evoluir. Isso requer tempo, paciência. Carpini, você perdeu o Lepo para o próximo jogo, não levou o terceiro cartão amarelo e como opção aí você tem o Raul Cáceres, né, que é o único lateral que o Vitória tem nesse momento, ali lateral do lado direito. Eu queria que você falasse um pouco do Cáceres, como é que está o Cáceres nos trabalhos durante a semana, e queria também que você falasse sobre o Matheus Gonçalves, né? Matheus, você acabou de falar do Zé Hugo, que é aquele jogador que o torcedor, quando entra no segundo tempo, os torcedores sempre criam uma expectativa, e o Matheus Gonçalves também era outro jogador que também sempre quando entrava no decorrer das partidas, o torcedor criava grandes expectativas com o jogador. Surgiram alguns rumores, né, durante esses dias que o Matheus Gonçalves não faria mais parte do elenco do Vitória. Não faz mais parte, eu nem vou citar o Matheus porque ele já não está mais no nosso contexto. Pronto, então eu queria que você falasse do Cáceres. Cáceres é um atleta que eu conheço pelo histórico, né? E vem de uma lesão, vem de um período já inativo dentro do clube. A ideia do jogo de Caxias é que ele pudesse estar junto conosco para ir tendo todos os processos de recuperação técnica. Então, até no jogo do Juventude ele não reunia condições para jogo. Mas como nós ficaríamos 5, 6 dias fora, eu já pensando no Lepo que está vinha pendurado e corria o risco com certeza até essa sequência de jogos que nós teríamos, com certeza ele estaria fora, não suportaria nem fisicamente, até porque o Lepo ainda vem jogando com alguns cuidados, com injeções, ainda não está 100% recuperado, vem no sacrifício e fez uma grande partida, assim como tantos outros atletas. Então você vê o compromisso que esses caras têm com Vitória, e agora chegou a vez do Raul ajudar. A ideia do Raul está desde o início participando, indo nas relações, justamente para entender o que eu estou pedindo, os poucos períodos que nós pudéssemos, né, treinar lá em Caxias ou aqui que seja, que ele estivesse próximo de nós, porque a oportunidade ia chegar e chegou, e agora é a vez dele contribuir, ajudar. É um cara que eu confio muito, é um cara muito dedicado no seu dia a dia. Precisamos também ter paciência, porque nem sei quando foi a última partida dele. Vai enfrentar um Atlético Mineiro aqui no Barradão, mas eu tenho certeza que com o nosso apoio, com a nossa organização, vai facilitar a entrada desses atletas. Então é isso que a gente entende. E outro ponto, até aproveitando o gancho da sua pergunta, que foi muito boa, a gente tem
problemas agora também físicos para administrar. Nós vemos de uma sequência, né? O Mateuzinho extremamente desgastado, o Alejandro, o Lucas Esteves hoje saiu com incômodo, o Lepo fora, Camutanga ali, alguns jogos, alguns treinos ele não participou por incômodo no joelho. Então a gente tem, e eu não tenho um zagueiro destro à disposição, só tenho o Reinaldo que é canhoto, então nós temos diversos problemas para administrar. Por isso que nós não podemos perder mais ninguém. Por isso que o torcedor, vocês precisam ajudar o Vitória. A gente também precisa ajudar vocês a nos ajudar, né? É uma troca, por isso que eu insisto muito nesse ponto. Em relação ao Matheus Gonçalves, também para concluir a pergunta, a gente tem feito alguns ajustes dentro do nosso ambiente. Aqui o mais importante é a instituição. Não é a diretoria, não é o Carpini, não é quem saiu como comissão, não é quem está chegando. Jogadores é passageiro, é temporário. O Vitória que fica. O Vitória, a instituição, o torcedor. Isso, ninguém está acima desses pontos. Não que o Matheus se colocou acima disso, mas algumas situações onde eu vejo um compromisso dos atletas, entenderem o que está sendo passado e estão dispostos a ajudar a entregar tudo, eu prefiro ficar com quem entregue tudo. Então eu entendi que nesse momento o Matheus não seria de tamanha utilidade e talvez por não entender e não respeitar o processo, acho que nós priorizamos um bom ambiente, um vestiário de respeito, de verdade, no olho no olho, saudável, e isso eu não abro mão. Não que o Matheus não tenha esses atributos, mas nós precisamos começar a tomar algumas decisões para que o mais importante e o todo, que é o mais importante para mim, seja preservado. Então o Matheus não faz mais parte do grupo do Vitória, está se desligando, que ele tenha muito sucesso na trajetória dele, foi importante, ajudou o Vitória em alguns momentos, foi pago para ajudar e ajudou, ninguém deve nada para ninguém, e ele segue o caminho dele, vai ser muito feliz, não aqui no Vitória. Carpini, boa noite. Parabéns por sua primeira vitória à frente do comando da equipe. Em relação às últimas escalações, você promoveu o Leonaldi no lugar do Caio Vinícius, que hoje, pelo menos na minha análise, ele foi bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Eu queria que você avaliasse a entrada desse atleta hoje. É um jogador de muita saúde física, né? Muita disposição, entrou bem no Cuiabá, entrou bem contra o Juventude e vem pedindo passagem. E aí eu acho que cabe a mim ter o cuidado e o critério. Eu tento ser o mais justo possível, nem sempre eles vão concordar, mas eles precisam respeitar e eles entenderem que cada momento é uma situação. Nós entendemos que para o Inter seria melhor a saúde física do Léo encurtar um pouquinho mais, é um cara que consegue mais dar desafogo do que o Caio. O Caio vem numa sequência de 2 jogos, seria o terceiro, e um ano anterior onde ele praticamente não jogou pelos problemas de saúde. Então a gente tem que também administrar tudo isso, e o todo sempre é o mais importante. Quem reunir as melhores condições para cada jogo, dentro da ideia e da proposta que a gente tem para cada jogo, as melhores condições físicas, técnicas, médicas, clínicas que seja, a gente vai tentar escolher a melhor maneira possível. E o Léo, assim como todos, fizeram uma grande partida, uma partida de muita concentração, de poucos erros. Então a gente continua ganhando opções, e é isso que o Vitória precisa para a gente continuar respirando, né? Temos mais um desafio no meio da semana. Isso já ficou para trás, o Internacional já não serve para o meio da semana, a gente precisa evoluir, precisa ser melhor, e a gente vai trabalhar para isso. Boa noite, Thiago. Vinícius do Canto Rubro Negro. Alejandro, ele vinha sofrendo muitas críticas da torcida, né, nas algumas partidas, até pela questão de não fazer gol. Mas hoje ele foi aplaudido e isso foi reconhecido pela torcida. E você insistiu nele nas últimas partidas. O que você pode falar um pouco sobre Alejandro, a análise que você pode fazer sobre ele? Tenho torcido muito para ele fazer um gol. Não só porque eu quero vencer com o gol dele, mas para recuperar ele em definitivo. Acho que o que falta para o Alejandro aquela expectativa, a ansiedade com o atacante quando tem um jejum de gols acaba atrapalhando. Acho que tudo que é demais atrapalha. Eu tenho conversado muito com ele desse equilíbrio. Calma que a situação do gol vai acontecer. Ele é um cara que tem capacidade de gols, e o que me fez insistir foi justamente não desistir de ninguém, assim como eu peço para que a gente não desista dos outros. Ele é um cara muito comprometido, de muita saúde, marca zagueiro, marca volante, corre para trás, sustenta a bola, briga, faz tudo por a equipe. Agora ele precisa fazer por ele o gol, né? E nós precisamos ajudar a criar mais situações para que ele possa. Hoje fiquei muito feliz, ele foi lá, comemorou, a gente conversou rapidamente achando que o gol fosse ser validado, né? Até sobre um assunto que nós tivemos essa semana. Infelizmente não foi, mas que ele possa descansar e trabalhar e ter equilíbrio emocional para poder continuar trabalhando, que vai sair o gol. Ele precisa, ele merece, é um cara muito trabalhador.
Carpini, parabéns pela vitória. Alguns jogos, dos 2 últimos jogos, né, Cuiabá e Juventude, eu mandei uma pergunta falando da questão da coragem, né, que eu achei que alguns jogos ficou faltando aquela coragem do time para arriscar alguma coisa a mais. E no Juventude a gente viu um pouco mais dessa coragem e também no jogo de hoje nem se fala. E aí também voltando, eu te perguntei a você sobre o psicológico. Você disse adaptar a recuperação do psicológico. Você conseguiu controlar o psicológico desse pessoal. E só para emendar também, Léo Gamalho, você pretende ficar como jogador? Bacana. Eu acho que o aspecto emocional é a mesma evolução coletiva, ela é gradativa, conforme os objetivos forem sendo alcançados. Eu convivi com uma pessoa que vocês conhecem bem, Evaristo de Macedo. Ele falava que primeiro quando perde muito, tem que desaprender a perder para depois começar a ganhar. E é mais ou menos isso. Eu acho que a gente, naquele momento, não é que faltou coragem, no meu ponto de vista. Eu optei em ser mais precavido, porque para reconquistar a confiança precisa parar de perder, parar de sofrer gols, parar de toda a bola que pede de contra-ataque estoura no nosso gol. Então a gente começar a entender de novo o jogo. Então foi um processo, a gente vem evoluindo nesses aspectos, nesses quesitos, e agora é uma construção para a gente poder ser melhor ainda. E como eu tenho falado sempre também, a gente tem estado muito atento às oportunidades de janela que o Vitória vai precisar. Tem jogadores saindo, claro que jogadores vão chegar, e para elevar o nível. E os que chegam vão ter que entrar nessa batida, nessa toada, nessa competitividade e buscar o seu espaço. Ninguém aqui tem cadeira cativa. O trabalho é constante, é diário, em prol do objetivo maior, que é salvar o ano do Vitória. Acho que essa é o que o torcedor tem que entender. A gente está, como eu citei na primeira pergunta, de 9 pontos nesses últimos 3 jogos que você citou, fizemos 5, mais de 50% de aproveitamento. Só que a gente tem um débito muito grande para trás. Então é um processo, uma recuperação. Início ruim, a gente ainda vai pagar muito por esse começo, mas eu acredito muito no trabalho, no compromisso desses atletas, na aceitação, a maneira que a gente está se criando uma unidade, um respeito, e as coisas vão caminhar. E Léo Gamalho provavelmente deve estar também, eu acredito que se desligando do clube. Não sei, não posso te falar com propriedade, isso é um assunto institucional, mas dentro daquilo que eu penso de características de jogo, a gente não pensa em aproveitá-lo nesse momento, até porque é um atleta que está no departamento médico. Eu acho, se eu não me engano, desde a minha chegada pela segunda vez. Então o Léo, poucas vezes ele esteve em campo comigo, apesar de eu conhecer o Léo, mas acho que dentro das ideias de jogo acaba ficando ali para o final da fila. Pode ser que isso mude ou não, a gente não tem uma decisão formada, até porque o atleta ainda não reúne condições para estar com o grupo, mas no primeiro momento não. Boa noite, Thiago. Alex Torres do BNews. Primeiramente, parabéns pela vitória, claro. Ainda trazendo um pouco sobre essa questão que você mencionou, alguns jogadores que devem permanecer no clube ou não, devem acabar deixando o clube. Existem muitas questões com relação ao Dudu, que é um jogador que sofreu uma lesão, depois teve uma virose. Existem alguns rumores referentes a uma possível saída ou não dele. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, na verdade, como é que você enxerga hoje o Dudu dentro do elenco do Vitória e se existem alguma possibilidade dele acabar deixando o clube aí para essa janela de julho agora. Eu não consigo te falar muito em relação ao Dudu, porque ele realmente está com um problema físico, né? Nada demais, já deve estar voltando à transição. Alguns pontos que me desagradaram com o Dudu foram outras questões, não foi isso. Eu acredito muito em processos. A gente precisa respeitar os processos. Aqui a gente tem direitos e deveres. Então acho que fica nessa linha e eu não acredito que nada que fuja disso dê certo. Pode dar certo esporádico, mas no médio, longo prazo a chance de dar errado é grande. O Dudu é um grande jogador e se ele vai ou não deixar o Vitória por questões de propostas, eu não sei te falar, e como eu te falei, é um assunto institucional, eu não tenho capacidade para falar disso. Hoje ele não reúne condições para nos ajudar, mas você vê como são as coisas, como a fila anda, né? Como o processo é muito rápido. São 3 jogos que pouco se fala do Dudu, né? Um cara tão importante,
muito importante e que se tivesse com condições em todos os aspectos, né, a condição do foco, da parte física, do trabalho, nos ajudaria e muito, mas a gente precisa entender se é isso se a gente está aí na mesma página. Assim que o Dudu retornar desse problema que ele teve, tiver condições, a gente vai entender. Em questão à saída, eu não consigo te responder aí, como eu falei, é um assunto institucional. Thiago, parabéns pela primeira vitória. Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel do William Oliveira, que é o artilheiro do Vitória, tem 3 gols, e ali aparentemente ele está um pouco mais à frente, ele ocupou nova posição. Quando era com o Condé ele era um pouco mais recuado, e hoje em dia ele está um pouco mais à frente. Eu queria que você avaliasse também a trinca, né? O próprio Luan Santos, que hoje para mim fez uma bela partida ali quando teve fôlego, e também o Leonardo. Então, o William Oliveira fazendo o terceiro gol dele com a camisa do Vitória, e essa trinca de volantes aí, até suprindo ausências, como por exemplo do Rodrigo Andrade e do Dudu, que eram os da posição. Sim, essa trinca, a ideia desse tripé era sustentar um pouco mais o nosso meio. O William é um cara que tem a capacidade de fazer esses 5, já fez isso em vários momentos da carreira. Eu acho que em poucos momentos ele fez esse corredor que ele está fazendo aqui, mas eu enxergo nele uma capacidade de pisar na área, né? Ele tem uma passada larga, ele é um cara muito técnico, e os dois gols que ele fez e as oportunidades que ele teve foi sempre vindo de trás e pisando a área. Ele, como um 5, é um cara que protege mais, inicia bem a jogada, e a gente acaba tirando um pouco isso dele. Eu enxerguei isso no Dudu até porque a gente tem que enxergar alternativas dentro do elenco, a gente tem que tentar ser um pouco criativo dentro daquilo que nós temos. Esse camisa 5 Luan é um cara que também fazia tempo que não tinha uma sequência, e a gente tem feito muitos vídeos para ele, para o Léo, para o cara que faz essa função, que ele é um cara que está sempre nos desencaixes, preenchendo espaço, é um cara que tem que ser perna rápida. Então acho que o Léo e o Luan, eles têm excedido até o limite físico para entregar aquilo que a gente espera, e eu não consigo ver o futebol de outra maneira. Eu acho que é esse nível de competitividade que a gente precisa ter, e a ideia dessa trinca foi justamente isso, foi como eu falei no início, a gente começar a organizar a nossa parte defensiva para poder reconquistar a confiança, parar de tomar gols para reconquistar a confiança, sofrer menos, ter umas linhas um pouco mais compactas, e à medida que as coisas forem acontecendo, a gente tiver de novo à disposição o Daniel, talvez o Mateuzinho como uma opção de corredor, como a gente fez no jogo do Juventude hoje, trazendo ele para dentro e colocando um cara de desafogo para também uma escapada de contra-ataque. Aí a gente fica um pouco mais exposto sem a bola, mas a gente consegue jogar um pouco mais. É dentro das circunstâncias da demanda do jogo. Acho que esse é o desafio, a gente entender cada momento da partida e ter as melhores escolhas, né? Sempre eu vou acertar, mas é aquilo que eu penso, né? Eu me preparo muito para essas decisões, e a gente tenta sempre encontrar alternativas para facilitar o jogo deles. Carpini, boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse sobre o papel do Culebra no time, né? É um jogador que no início, né, quando foi contratado, a torcida se criou uma expectativa, né, pelo jogo que ele fez contra o Flamengo na temporada passada, mas o torcedor percebe que o Culebra não consegue finalizar algumas jogadas como deveria. Eu quero saber, Thiago Carpini, como é que enxerga o trabalho do Culebra nessa equipe do Esporte Clube Vitória? Bacana, ele vem evoluindo como todos os outros atletas, no aspecto individual, coletivo. Vale ressaltar que eu acho que para nós termos uma opinião mais formada, não só a opinião do dia a dia, porque o dia a dia é muito bom, um cara trabalhador, tem se mostrado disposto, principalmente aquilo que eu cobro nos comportamentos sem bola, que esse eu não abro mão, mas a gente levar em consideração que todos os jogos que ele entrou foi sempre 15, 20, 30 minutos, onde a gente já tinha baixado um pouco as linhas, onde fisicamente nosso time já estava um pouco mais para baixo, sempre em jogos de transição. Nós ainda não demos para ele a oportunidade de iniciar uma partida com todos os atletas ali fresco desde o primeiro minuto, né? Então eu acho que essas variações de movimentos, essas situações vão dar para ele mais condições de entregar aquilo que a gente espera dele, que chamou atenção nesse jogo. E o dia a dia, os treinos, ele tem mostrado isso, mas eu entendo que ele entra também sempre numa situação delicada, a gente tem que levar isso em consideração. É por isso que eu não desisto de ninguém,
e assim que a gente tiver oportunidade nós vamos precisar. O Oswaldo é um atleta que tem uma idade elevada, está indo para o 3º jogo seguido. Se ele for a opção de iniciar o jogo durante a semana, é a 4ª partida. Daqui a pouco a gente exagera e corre risco de perdê-lo para a sequência. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Eu acredito que no momento que ele puder iniciar a partida com o apoio do nosso torcedor, com a nossa paciência, ele possa entregar um pouco mais ou muito mais daquilo que se espera dele. Carpini, você falou, né, que é todo um processo, né, que quando você chegou, você preferiu adotar uma postura um pouco mais precavida. Agora tem jogo contra o Atlético no meio da semana, que é tido por muitos como um dos melhores elencos do Brasil. A gente vai ver um Vitória mais precavido ou um Vitória mais parecido com o que foi no primeiro tempo contra o Internacional e no segundo tempo contra o Juventude? Obrigado. O Vitória é um pouco melhor, esse é o nosso desafio do que foi hoje. Sempre um pouco mais, sempre um pouco mais. O dia que as coisas não caminharem bem, tem dia que as coisas não acontecem, a gente tem que pelo menos manter o mesmo nível de apresentação e competitividade nesses 3 últimos jogos. A responsabilidade do jogo, mesmo jogando em casa, é do Atlético, por todos esses fatores que você falou. É uma equipe que briga por título, Libertadores, um dos elencos mais caros e mais recheados do nosso país. A responsabilidade não é do Vitória. A responsabilidade nossa é com nós mesmos, com o nosso torcedor, de ser um pouco melhor do que foi o último jogo. Coletiva encerrada com o técnico Thiago Carpini. Representação do grupo amanhã às 14h30, treina às 15h30.